Você já sentiu que está correndo atrás do sucesso, mas ele sempre parece escapar? Como se houvesse uma barreira invisível entre o que você quer e o que realmente consegue alcançar. Talvez você tenha ouvido falar sobre a tal lei da atração. A ideia de que, se você pensar positivo, o universo vai conspirar a seu favor. Mas, e se isso não for tão simples assim? A verdade é dura, mas libertadora. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que você é. E isso muda tudo. Você pode repetir afirmações todos os dias. Pode escrever seus objetivos 1000 vezes. Pode encher o quarto de post-its com frases motivacionais. Mas se lá dentro de você ainda mora a dúvida, o medo, a falta, é isso que você continua cultivando. E é isso que você continua colhendo. Hoje, vamos desmontar a visão rasa da lei da atração e mergulhar fundo no que realmente faz você atrair o sucesso, não como mágica, mas como uma consequência inevitável de quem você decide se tornar. Então, se você está pronto para parar de correr atrás e começar a construir uma energia que atrai, naturalmente, tudo aquilo que você merece, respire fundo, porque a mudança começa agora. A mudança começa quando deixamos de olhar para fora e passamos a observar o que estamos carregando por dentro. Mas para isso, precisamos fazer uma pausa e encarar uma verdade desconfortável. A forma como a lei da atração é popularmente ensinada está incompleta, quase infantil. Muita gente acredita que atrair sucesso é apenas repetir frases positivas no espelho, imaginar um carro novo, uma casa dos sonhos, uma conta bancária recheada, como se o universo fosse uma espécie de gênio da lâmpada, obediente aos seus comandos mentais. Mas a vida não funciona assim, e o universo também não. Você pode imaginar uma mansão todos os dias, mas se você se comporta como alguém que duvida, que procrastina, que se sabota, então é isso que você reforça. A mente não responde ao que você diz querer, ela responde ao que você acredita ser. E aqui está o problema. A maioria quer mudar a realidade, sem mudar a si mesma. Quer atrair abundância, mas continua cultivando mentalidade de escassez. Quer amor, mas não se ama. Quer liberdade, mas vive aprisionada por hábitos que aprendem ao mesmo lugar. A verdade é que o universo não escuta seus desejos. Ele responde às suas frequências. E sua frequência não é medida pelo que você diz, mas pelo que você vive, sente e acredita no seu dia a dia. É por isso que a lei da atração falha para tantos, porque o foco está em desejar, não em transformar. Não adianta plantar uma semente de laranjeira e esperar colher maçãs. O que você cultiva dentro de si é o que vai se manifestar do lado de fora mais cedo ou mais tarde. Por isso, o primeiro passo para atrair o sucesso não é visualizar o sucesso, é encarar com honestidade quem você está sendo agora. Quais padrões você repete sem perceber? Que histórias você conta para justificar onde está? Que crenças silenciosas moldam suas decisões? A atração verdadeira começa quando você para de negociar com suas limitações e começa a negociar com seu potencial. É nesse ponto que a transformação começa a acontecer. Não porque você disse ao universo o que quer, mas porque você começou a se alinhar com aquilo que realmente merece. E quando isso acontece, quando você muda de dentro para fora, você não precisa mais correr atrás. As oportunidades, as pessoas certas, os resultados, começam a gravitar ao seu redor. Naturalmente, inevitavelmente, e é aí que você percebe, você não precisa fazer a lei da atração funcionar. Você precisa funcionar de forma que ela se torne desnecessária. E agora que desmontamos o mito, podemos começar a construir a base real. Entender como sua mente se torna o verdadeiro campo magnético da sua realidade. Tudo começa na mente. A mente é como um campo magnético. Ela emite frequências, cria padrões e, o mais importante, ela molda silenciosamente a sua realidade. O que pensamos com frequência se transforma em crença e o que acreditamos, projetamos em nossas escolhas, em nossas ações, até nas nossas palavras e na forma como andamos. Jim Rohn dizia que a forma como você pensa determina a forma como você age.
e a forma como você age determina o que você atrai. Simples assim. Mas há um detalhe que muita gente ignora. A mente não é movida apenas pelo pensamento consciente. Ela é, em grande parte, controlada por padrões inconscientes que você alimenta há anos, talvez décadas. Você pode dizer em voz alta, eu sou próspero. Mas se lá no fundo você acredita que o dinheiro é sujo, que não merece ter mais do que seus pais tiveram, ou que nunca vai conseguir viver daquilo que ama, então essa é a frequência que você está emitindo. E o universo, que responde à sua vibração, não às suas palavras, continua te entregando experiências que reforçam exatamente isso. Sua mente é como um termostato. Ela regula a temperatura da sua vida com base no que considera familiar. E o familiar nem sempre é o ideal. Muitas vezes, é apenas o que foi repetido tantas vezes que virou verdade. Pense nisso. Quantas vezes você viu pessoas que estavam prestes a ter um avanço na vida e de repente sabotaram tudo? Recusaram oportunidades, afastaram pessoas, arrumaram desculpas, voltaram atrás? Isso acontece porque o sucesso, para uma mente acostumada com a luta, parece perigoso, parece estranho. A mente diz, isso é grande, demais para você. Volte para a zona conhecida. E a pessoa volta, não por falta de capacidade, mas por falta de alinhamento interno. A verdadeira lei da atração começa quando você reeduca a sua mente, quando você planta pensamentos novos, mesmo que eles pareçam desconfortáveis no início. Quando você repete essas ideias, até que elas deixem de ser sonhos e passem a ser identidade. Não se trata de desejar resultados, trata-se de se tornar a pessoa capaz de recebê-los. E essa transformação começa todos os dias nos pensamentos que você escolhe alimentar. Você já prestou atenção no que mais pensa ao longo do dia? Ansiedade, preocupação, comparação, ou presença, clareza e confiança? Cada pensamento é uma semente, cada padrão mental é um solo, e aquilo que você repete dentro de si se torna o padrão que você atrai. Por isso, se você quer resultados diferentes, precisa ensinar sua mente a pensar diferente. Isso leva tempo, leva disciplina, leva intenção. Mas é assim que você recalibra o seu campo magnético interno. É assim que você começa a atrair aquilo que antes parecia impossível. E tudo isso nos leva a um componente ainda mais poderoso do que o pensamento. O que você sente. Porque se a mente emite, o coração vibra. E é na vibração emocional que a verdadeira atração acontece. Se a mente é o transmissor, o coração é o amplificador. Pensamentos criam direções, emoções criam força, e quando os dois se alinham, você se torna um verdadeiro ímã. A maioria das pessoas tenta mudar sua realidade pensando de forma diferente, o que já é um bom começo. Mas o que elas ignoram é que o que você sente tem um peso infinitamente maior do que aquilo que você pensa. Você pode repetir mentalmente, eu confio no futuro. Mas se por dentro está cheio de medo, insegurança e dúvida, é isso que está vibrando. E é isso que está sendo atraído de volta. Jim Rohn dizia que nós somos movidos por dois grandes motores, dor e prazer. E ambos são emocionais. Se você não entende o que sente e por que sente, acaba sendo guiado por forças invisíveis que sabotam o que você quer conquistar. Pessoas emocionalmente desorganizadas vivem em montanhas russas internas. Um dia acreditam, no outro desistem. Um dia sonham alto, no outro se anulam. Essa oscilação constante gera instabilidade vibracional. E quando a sua frequência interna não é coerente, você passa sinais contraditórios ao mundo. Resultado: nada flui, ou flui com resistência. Agora veja o oposto. Pessoas emocionalmente conscientes mantêm uma vibração estável, mesmo nos dias difíceis. Não porque ignoram os problemas, mas porque aprenderam a dominar seus estados internos. Elas sentem, acolhem e se reposicionam. Elas não negam a emoção, elas a transformam. E essa transformação é a verdadeira alquimia da lei da atração. Quer atrair mais paz? Seja paz. Quer mais prosperidade? Sinta-se abundante,
antes mesmo do dinheiro chegar. Quer mais amor? Vibre amor em cada gesto, até nas pequenas coisas. Isso não é fingimento. É construção interna. Você não espera o mundo mudar para se sentir bem. Você muda por dentro para que o mundo comece a responder à sua nova vibração. E aqui entra algo essencial: a gratidão. Mas não aquela gratidão genérica, automática. Falo da gratidão sentida. Aquela que te move, que te faz respirar mais leve, que alinha você com o agora. Quando você é grato pelo que tem, mesmo que ainda seja pouco, o universo entende que você está preparado para mais, porque gratidão é abundância em movimento. Ela dissolve o foco na falta e abre espaço para a presença. Jim Rohn costumava dizer: a felicidade não é algo que você adia para o futuro, é algo que você desenha no presente. E desenhar felicidade no presente é um dos atos mais poderosos de atração que existem. Agora imagine isso: uma mente clara, um coração vibrando gratidão, um corpo em ação coerente com esse estado. Isso não é mágica, é alinhamento, é você inteiro, em harmonia, se tornando irresistivelmente magnético para tudo aquilo que deseja. Mas existe um fator externo que pode elevar ou destruir toda essa vibração. E esse fator é o ambiente. Você pode cultivar pensamentos poderosos. Você pode sentir gratidão verdadeira. Mas se o ambiente ao seu redor estiver desalinhado, sua vibração começa a enfraquecer, porque o ambiente não é neutro. Ele é moldador. Ele sussurra o tempo todo no seu subconsciente, ditando o que é possível, o que é normal, o que é aceitável. Se você está cercado de pessoas negativas, que reclamam da vida, que enxergam problemas em tudo, que vivem no piloto automático, adivinhe só, você está se conectando a uma frequência coletiva de escassez, medo e limitação. E o pior, você nem percebe, porque isso vai se infiltrando devagar, no tom das conversas, nas piadas que parecem inofensivas, nas crenças que são ditas como verdades absolutas. A mente é influenciável, e mesmo a mente mais forte, quando colocada constantemente em um ambiente tóxico, começa a duvidar da própria visão. Por isso, proteger sua energia não é egoísmo, é responsabilidade. Você precisa escolher com intenção onde e com quem gasta seu tempo. Não se trata de excluir todo mundo ou viver isolado, mas de criar espaços onde sua nova frequência possa crescer sem ser sufocada. Se você começa a andar com quem te inspira, desafia e eleva, algo muda dentro de você. Você começa a enxergar possibilidades onde antes via limites. Jim Rohn também dizia que o sucesso deixa pistas. E uma das pistas mais nítidas está nas conexões que você cultiva. Olhe à sua volta. As pessoas com quem você mais convive te elevam ou te drenam. Elas te lembram de quem você pode ser, ou reforçam a versão que você está tentando deixar para trás. E não são só as pessoas. O ambiente físico também fala. Sua casa, seu quarto, sua mesa de trabalho. Refletem ordem ou caos, clareza ou confusão, inspiração ou desânimo. Tudo isso afeta sua frequência, às vezes de forma sutil, mas constante. Por isso, se você quer atrair o sucesso, precisa criar um campo fértil ao seu redor. Um ambiente onde o novo você possa respirar, se expandir e crescer. Comece aos poucos. Organize um espaço, mude uma rotina. Se afaste com respeito de quem insiste em te puxar para trás. E ao mesmo tempo se aproxime, mesmo que virtualmente, de vozes que te impulsionam. Livros, vídeos, mentorias, comunidades. Quando seu ambiente se alinha com sua mente e seu coração, tudo se acelera. O que parecia difícil começa a fluir. As ideias surgem, a clareza se expande e você começa a se sentir em casa, dentro da nova realidade que está construindo. Esse é o poder do alinhamento completo. Pensamento, emoção e ambiente vibrando na mesma frequência. Agora, como manter tudo isso ativo? Como sustentar essa energia ao longo do tempo, mesmo diante dos desafios inevitáveis? Chegou a hora de entender como o sucesso se torna um estado duradouro, e não apenas um momento de sorte. Você não atrai o que quer de vez em quando. Você atrai aquilo com o qual está comprometido todos os dias.
A lei da atração não responde a picos emocionais esporádicos. Ela responde à constância, à vibração sustentada, e isso exige prática. Se você quer viver em um estado de atração consciente, precisa cultivar disciplina energética. E como se faz isso? Primeiro, criando rituais. Não rituais mágicos, mas rituais de presença. Comece o dia alinhando sua mente. Não mergulhe no caos das redes sociais logo ao acordar. Não alimente o medo com notícias negativas. Reserve um momento para si, para silenciar, para agradecer, para direcionar. 5 minutos por dia, com intenção, valem mais do que 1 hora de distração. Em seguida, conecte-se com o sentimento do que você quer viver. Não basta imaginar o carro, a casa ou o sucesso profissional. Sinta como é estar naquela versão de si mesmo que já vive isso. Como você acorda, como anda, como fala, como decide. Essa visualização não é só uma fantasia. Ela é um ensaio energético. E quanto mais você ensaia esse estado, mais natural ele se torna. Mas lembre-se, não basta sentir. É preciso agir. Você não atrai apenas com pensamentos e emoções. Atrai com escolhas. Cada pequena decisão no seu dia, o que você come, com quem você conversa, o que você lê, como reage, está alimentando uma vibração. A pergunta-chave é: essa ação está em coerência com a minha intenção? Se a resposta for sim, ótimo. Você está alinhado. Se for não, pare, recalibre, recomece. Não se trata de ser perfeito, mas de estar consciente. Essa consciência é o que transforma desejo em frequência e frequência em realidade. E aqui vai um ponto muitas vezes ignorado. Você precisa estar disposto a abrir mão do velho, porque a cada novo nível de vibração, algo antigo precisa morrer. Um hábito, uma crença, uma identidade que já não combina com o seu próximo passo. É desconfortável, sim, mas é necessário. Jim Rohn dizia: para que as coisas mudem, você precisa mudar. E essa mudança não acontece em grandes saltos. Ela acontece nos detalhes, no invisível, no hoje. Por isso pratique, não apenas quando se sentir motivado, mas principalmente quando não estiver. A prática diária é o que separa quem vive esperando milagres de quem se torna o milagre. Essa prática não precisa ser complexa. Pode ser simples, mas sagrada. É assim que se constrói uma nova vibração. É assim que se consolida um novo padrão de atração. E então, com o tempo, você percebe que não está mais tentando atrair nada. Você apenas vive em estado de sintonia. E o universo, silenciosamente, começa a te acompanhar. Quase como se dissesse: agora sim você está pronto. E é nesse ponto que a lei da atração revela sua face mais profunda. Não como um desejo realizado, mas como um despertar. Mas, e depois disso, depois que tudo começa a fluir, depois que você percebe que atrair é natural e não forçado, chegamos ao momento de fechar este ciclo com uma última verdade. Uma que muitos evitam, mas que define tudo. Você só atrai o que está preparado para sustentar. Atrair é uma conquista. Sustentar é uma arte. Muitas pessoas até conseguem, por um breve momento, atrair algo extraordinário, um relacionamento incrível, uma oportunidade profissional, um aumento inesperado de renda, mas, sem perceber, perdem tudo e voltam ao ponto de partida. Ou pior, por quê? Porque o que você atrai revela quem você está sendo. Mas o que você sustenta depende de quem você se tornou. Jim Rohn dizia: o sucesso não é algo que você persegue, é algo que você atrai pela pessoa em que você se torna. E essa frase resume tudo. Não se trata de correr atrás de resultados, mas de se transformar em alguém capaz de receber e manter esses resultados. Você não pode atrair abundância com uma identidade baseada na escassez. E mesmo que o dinheiro chegue, ele vai embora, porque a sua mente ainda está programada para rejeitar aquilo. Você não pode sustentar um relacionamento saudável se ainda carrega mágoas mal resolvidas, porque cedo ou tarde, suas feridas vão falar mais alto do que o amor. Você não pode manter a saúde se ainda associa bem-estar com sacrifício e dor.
O universo testa a sua frequência. Ele te entrega pequenas amostras e observa. Você está pronto para mais? Se você não estiver, tudo se desestrutura, mas se estiver, o fluxo continua. Por isso, a chave final da lei da atração está na preparação interna, na identidade que você constrói enquanto espera, na maturidade que você desenvolve nos bastidores, na estabilidade emocional que você cultiva nos dias comuns longe dos holofotes. Você não atrai o que quer, você atrai o que está pronto para viver sem sabotagem. E essa prontidão não é arrogância, é consciência. É você dizer com humildade firme: eu me preparei para isso, eu sou essa pessoa agora. Jim Rohn também dizia: o sucesso é algo que você atrai ao se tornar uma pessoa de valor. Não é sobre o que você tem, é sobre o que você representa. Então, se você quer manter aquilo que atraiu, ou melhor, se você quer continuar expandindo, nunca pare de crescer por dentro. Continue aprendendo. Continue limpando crenças limitantes. Continue praticando. O autocuidado emocional, mental, espiritual. A vibração que você sustenta é o teto da sua realidade. E agora que você entende isso, uma nova pergunta surge. Se a lei da atração é tão poderosa, por que ela parece não funcionar para tanta gente? Essa é uma das perguntas mais repetidas e mais mal respondidas. A verdade é que não é a lei que falha, é a aplicação dela que costuma ser distorcida. O primeiro erro é justamente esse: esperar mágica onde há processo. Muitos acreditam que basta pensar positivo, repetir algumas afirmações e tudo se alinhará. Mas atração não é um feitiço, é fruto de coerência. Jim Rohn dizia que você pode fazer uma mudança imediata na sua vida, no momento em que decide mudar de atitude. Mas isso não significa que os frutos chegam no mesmo instante. Eles vêm com o tempo. E muita gente desiste no meio do caminho, justamente quando o universo já estava conspirando a seu favor. O segundo erro é vibrar mais na ausência do que na presença. A pessoa diz que quer prosperidade, mas está sempre falando do que falta. Diz que quer amor, mas vive ressentida. Diz que quer liberdade, mas está aprisionada em rotinas que odeia, sem coragem de mudar. A energia dominante sempre vence. O terceiro erro é a pressa. Ansiedade é uma das maiores inimigas da vibração elevada, porque ela envia a seguinte mensagem: eu não tenho, eu preciso, eu dependo disso para me sentir bem. E esse estado interno vibra carência, não confiança. Jim Rohn também ensinava que o tempo necessário para alcançar uma meta não importa tanto quanto o compromisso em alcançá-la. E isso se aplica aqui. Você precisa estar comprometido com a vibração, não com o cronômetro. O quarto erro é não agir. A lei da atração é real, mas ela exige movimento. Ideias precisam ser executadas, oportunidades precisam ser aproveitadas. Você atrai, e depois precisa responder ao que foi atraído. Senão a chance passa, e você se frustra achando que nada deu certo. O quinto e talvez mais sutil erro é ignorar o próprio valor. Muitas pessoas não se acham dignas do que desejam. Elas querem algo grande, mas não acreditam ser merecedoras. E o universo escuta essa dúvida interna, porque no fundo, o que você realmente atrai é aquilo que acredita ser capaz de manter. Esses erros são comuns, mas são evitáveis. Com consciência você muda a rota. O mais bonito da lei da atração é que ela não julga, ela apenas responde. Sempre. E quando você começa a aplicar com profundidade, com verdade, tudo ao seu redor começa a se reconfigurar. Mas ainda há um ponto essencial. O que fazer quando a realidade atual é completamente diferente daquilo que você quer atrair? Como manter a fé, a vibração e a ação, mesmo quando tudo parece estar dando errado? Chega um momento em que você faz tudo certo, pensa com clareza, sente com verdade, age com coerência. Mas nada acontece, ou parece não acontecer. Esse é o ponto onde muitos desistem, porque foram condicionados a acreditar que, se o externo não muda, então nada mudou.
Mas é aí que entra o verdadeiro poder da lei da atração, a confiança silenciosa. A confiança no invisível é o que separa o buscador casual do criador consciente. É quando você para de perguntar, quando vai acontecer? E começa a afirmar, está acontecendo. Mesmo que eu ainda não veja, é como plantar uma semente. Você não cava todos os dias para ver se ela está crescendo. Você rega. Você protege. Você espera. Com fé. Não uma fé cega, mas uma fé fundamentada em quem você está se tornando. Muitas vezes, a realidade demora a mudar, não porque o universo está atrasado, mas porque você ainda está em construção. E isso é bom. Porque o que vem antes da manifestação é o preparo. É ali que sua identidade se fortalece, que sua mentalidade amadurece e que seu coração aprende a sustentar aquilo que tanto deseja. É nesse silêncio que sua vibração se torna inabalável. Essa confiança é silenciosa porque não grita, não se debate, não exige. Ela apenas permanece. Ela segura sua frequência no meio da tempestade. Ela sorri diante da dúvida e diz, eu sei, mesmo que ninguém mais saiba. Quando você chega nesse ponto, a lei da atração deixa de ser uma técnica e se transforma em um estilo de vida. Você não está mais tentando manifestar algo. Você está vivendo em sintonia com o que já é seu por direito de consciência. Esse é o verdadeiro poder. E é assim que o sucesso vem. Você chegou até aqui porque algo dentro de você está cansado de esperar. Cansado de ser o efeito das circunstâncias. Cansado de depender da sorte, do tempo, dos outros. Cansado de viver reativo, em vez de criativo. E agora, a escolha está diante de você. Continuar sendo o reflexo da realidade, ou se tornar a causa dela. Se você realmente quer viver uma transformação, não espere que a realidade mude para começar a mudar. Mude agora. Pense diferente. Sinta diferente, haja diferente, mesmo que tudo à sua volta ainda pareça igual, porque, no instante em que você se torna a causa, o universo se reorganiza e a vida começa a responder com exatidão à vibração que você sustenta. Você não precisa perseguir o sucesso, você só precisa se alinhar com ele. Atração não é sobre o que você quer, é sobre quem você decide ser. E a pergunta final é: quem você está decidido a se tornar a partir de agora? Me diga nos comentários. Quero muito ler a sua visão. Sua jornada importa. E às vezes uma simples partilha pode abrir caminhos para outros também. E se você quer continuar nessa jornada de crescimento, consciência e transformação, curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Nos vemos no próximo passo da sua evolução. Até lá!